Boa noite, cumprimento da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa passagem hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Amém. Começando do versículo. Todos encontraram? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? O que é que nós entendemos com esse capítulo, com esse versículo que Pedro relata para Ananias e Safira? Aqui significa que Deus nos abençoa com os bens materiais, para que nós possamos ofertar, sendo que o intuito de Safira e Ananias foi querer se aparecer. Poderia se assentar, desculpa. O que nós entendemos aqui é que Safira e Ananias tinham segundas intenções no seu coração em ofertar. E Deus, ele não busca segundas intenções. Deus busca a fidelidade. Deus busca aquele que adora em verdade. E Safira aqui, ele queria se aparecer, em querer ofertar o maior. E Deus não quer o maior, Deus quer o melhor de cada um de nós. Inclusive, quando ele termina de ofertar sucessivamente, a sua esposa também vem, que é a Safira, e faz a mesma coisa. Então Satanás, ele faz isso por nós também. Deus nos traz uma bênção para que nós possamos dar o melhor para ele, porque ele tem o melhor para nós, que foi o seu filho. E muitas vezes a gente retém algo que Deus nos proporciona, porque a palavra do Senhor, que ela é recíproca. Se Deus nos abençoa, por que nós não podemos abençoar? É como se fosse uma planta. Se nós fizermos uma plantação, aquela plantação ali para poder ela crescer, dar seus frutos, precisa regar. A mesma coisa nós pedimos tanto a Deus, Deus nos abençoa com sua infinita misericórdia, só que a gente não retribui o valor que Ele nos concede. E em Lucas, em Êxodo 22, 9, diz que não tardará em trazer ofertas. Então Deus, ele fala para Moisés, para que Moisés pudesse falar para todo o seu povo, para que ele viesse trazer o melhor, o ouro, a prata, para fazer a construção do tabernáculo, da arca, isso sucessivamente. E Moisés fala para o povo para poder trazer, e o povo traz o melhor para Deus. E chega um momento que Deus fala para Moisés: fala para o povo para parar de trazer, porque já tem demais. Será que isso aqui um dia vai acontecer nesse ano? Que o bispo, os pastores vão dizer: calma, vamos ver um pouquinho, porque já tem o suficiente? Ou vai precisar sempre um servo do Senhor vir aqui em cima, exortar a igreja, para que a igreja possa contribuir, não somente com seus dízimos, com suas ofertas, com suas premissas, mas também com sua ajuda, a grosso modo falando, braçal, uma limpeza, um pintar, uma ajudar de alguma forma. Será que vai chegar esse momento de nós mesmos se predispormos a ajudar, a colocarmos na linha de frente, para que o reino do Senhor avance? Ou vamos sempre ficar sentados e pedindo a Deus para que Deus nos abençoe? E Deus nos abençoa, mas será que nós não vamos retribuir essa bênção? Porque a lei do Senhor é recíproca. Ele mesmo diz: aquele que me honra, eu honrarei, mas aquele que não honra. Então na época também uma passagem muito interessante, que reflete, que traz ao nosso pensamento, para que nós possamos entender e refletir como Davi. Davi foi um homem muito rico. Davi, ele quis construir a arca, o templo do Senhor, só que o Senhor não permitiu que isso fosse o filho dele. E ele comprou um campo, sendo ele rei, ele poderia muito bem tomar aquele campo. Mas ele era muito grato ao Senhor. E ele, do próprio bolso, ele comprou aquele campo. E quando construiu o templo, ele tirou do ouro
pessoal dele, do tesouro pessoal, para que Deus recebesse o melhor. Então, será que nós não podemos dar o nosso melhor para Deus? Vamos sempre pedir o melhor de Deus, porque Deus já deu o melhor para nós. Agora cabe cada um de nós proporcionar isso para que o reino avance, porque Deus não precisa de nós, mas o tempo precisa. Deus precisa que nós possamos avançar o reino dele. Deus precisa que nós possamos ajudar na sua casa, trazendo seus mantimentos, como uma viúva. Aquela viúva ali com Jesus fala, a única passagem na Bíblia que relata que Jesus elogiou uma viúva por lhe dar 2 simples moedas, porque ela deu tudo de si. Será que nós estamos dando tudo de nós? Então fica aqui a reflexão, para que nós possamos, quando nós colocarmos nossos joelhos no chão, pedir discernimento e direção a Deus, para que Ele nos ensine a dar o nosso melhor. Não pedir somente o melhor de Deus, mas dar o nosso melhor. Porque nós precisamos agir, nós precisamos viver na reciprocidade. É ajudar, é fazer alguém avançar. Para que Deus continue nos abençoando, dando bênção por cada um de nós. Amém. Podeis levantar aí. Amém, povo de Deus? Amém. Poder trazer as ofertas, que possamos orar e abençoar, para que Deus venha encher o nosso celeiro. Fizemos um ato profético aqui no domingo passado, um ato muito, muito bom, que com a graça de Deus pôde transbordar o celeiro. Será que o celeiro de Sião sempre vai transbordar? Então precisamos de nós, de cada um de nós, para que o celeiro sempre transborde. E que quanto mais venha transbordar, Deus vai nos abençoar. E Deus nos abençoando, Deus nos abençoando, façamos transbordar cada vez mais o celeiro do Senhor. Podemos trazer. Podemos fechar os olhos para que nós possamos consagrar. Soberano Deus e Pai, te damos glórias e graças, Senhor, para que nós possamos estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que Teu Santo Espírito venha de encontro a cada um de nós, Senhor. Que não sejamos, ó Deus, como Safira e Ananias, mas como sejamos, ó Deus, aquela viúva que com somente 2 moedas deu o melhor de si, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, dar o melhor de nós. Como a Tua palavra diz, ó Senhor, que aquele que te honrar, o Senhor vai nos honrar. Então, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, para que o Teu povo, Senhor, venha poder ajudar a casa do Senhor, a nunca faltar o mantimento, para que ao celeiro, Senhor, venha estar farto. A Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, e consagramos, ó Pai, essas ofertas e dízimos, ó Deus, ao Senhor, para que nunca venha faltar o Teu povo, no nome de Jesus, ó Deus. Amém.